Fala aí, galerinha, nós aqui de novo na nossa luz, câmera, ação. Galera, de novo, oitava semana, tá? Oitava semana, a gente segue a nossa quarentena e nessa semana a gente vai trabalhar isso daí, ó. E aí, galerinha, vamos lá, nós de novo na nossa oitava semana, tá? Nessa semana a gente vai brincar um pouquinho, tá? Brincar não, vai estudar muito. A gente vai estudar muito sobre geometria molecular, polaridade e interações intermoleculares. Parece pouco, mas são bastante coisas, tá? A gente vai trabalhar bastante nessa aula, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Wagner Delmontes Martins e a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá. Deixa eu guardar aqui os nossos exemplos, que daqui a pouco a gente entra nele. Primeiro, galera, primeiro tópico, geometria molecular. Galera, as moléculas, elas não se apresentam para a gente de qualquer forma. Elas se apresentam de forma definida, espacialmente definida. Essa forma, galera, é a disposição espacial dos átomos. Então, a molécula, ela vai se apresentar conforme as suas disposições de átomo. E essa disposição vai depender de alguns fatores que a gente vai estudar agora. Primeira coisa que eu coloco aqui, até para a gente fazer uma introdução. Aqui tem exemplos com balões. Se você pega e amarra dois balões, você pode perceber que ele vai ter essa configuração, ele vai tender a ficar dessa forma, tá? Você pode colocar ele próximo aqui, daqui a pouco ele abre de novo e tende a ficar dessa forma. Se você pega três balões agora, quando você montar esses três balões, ele não vai ficar de qualquer jeito. Ele vai buscar uma forma, uma disposição espacial diferente, tridimensional diferente, que é essa daqui mais ou menos, né? Se você agora amarra 4 balões, se você já fez esse experimento ou não, ele vai ter essa disposição. Se você amarrar 5, vai ter isso aqui. Se você amarrar 6, vai ter essa disposição. E nas moléculas acontece mais ou menos isso. As disposições vai ser aquela conformação que mais garante uma estabilidade para a molécula, tá? Então, isso que a gente vai estudar agora. Como que é essa geometria molecular, como é que essa molécula se apresenta para a gente espacialmente, tridimensionalmente, tá? E aí eu entro aqui, ó. Primeiro, o porquê que ela vai ter essa disposição. A justificativa está aqui, ó, na teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Que aí tem essa sigla aqui que é isso daqui em inglês, tá? Então, é por essa sigla que você vai ter essa explicação. Galera, repulsão dos pares eletrônicos. Então, se você observar, na ligação química a gente tem elétrons envolvidos. E elétrons têm carga o quê? Negativa. Elétron vai querer ficar próximo de elétron? Não. Vai ter o quê? Uma repulsão. Então, o que vai acontecer é isso. Ao redor do átomo central, se eu tenho um átomo central, eu tenho ligações. Tenho pares de elétrons livres. E esses pares de elétrons livres e essas ligações vão querer ficar o mais afastado possível. Lembrando, o que é par eletrônico? Qualquer ligação, então se você pegar um par de ligantes, quer dizer uma ligação química. Pode ser a ligação simples, a ligação dupla ou a ligação tripla. Se a ligação simples é um par de elétrons, beleza? Uma ligação dupla, eu tenho dois pares de elétrons, mas eu vou considerar como sendo um par só, porque ela é uma condição só, ela vai estar numa região só. Se eu pego três pares eletrônicos, que é a ligação tripla, eu vou considerar também sendo uma região só, tá? Vou considerar um par de elétrons, porque ela está na mesma região aqui. A gente vai ver isso lá no exemplo lá na frente, tá? Lembrando que não ligante, esse não ligante também vai exercer repulsão e vai querer ficar o mais afastado possível. Então a gente tem uns exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho um par de elétrons livre, ligação, ligação. Par de elétron livre, ligação, ligação. Par de elétron livre, par de elétron livre, par de elétron livre, ligação, 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 tá? Essa ligação aqui, todas elas são simples, mas poderia ser uma dupla aqui, poderia ser uma tripla. Se aqui fosse uma dupla, seria um par só. Se aqui fosse uma tripla, eu consideraria como um par só. Beleza? Fechado? Vamos ver isso na prática aqui, ó, num exemplo. Primeira geometria, a mais simples, a geometria linear. São moléculas formadas por 2 ou 3 átomos e um ou dois pares eletrônicos, formando um ângulo de 180 graus. Vamos no primeiro exemplo, que é a com 2 átomos. Se eu pego 2 átomos, né, HF, que é o ácido fluorídrico, eu tenho um H ligado ao flúor, né? Lembrando que o flúor é do grupo 17, hidrogênio do grupo 1,
precisa fazer uma ligação, né? O hidrogênio para ficar com 2 elétrons e ficar estável. O flúor tem 7, usando um do hidrogênio, fica com 8, beleza? Mesma coisa do cloro. O cloro é do mesmo grupo do flúor, então ele também tem 7, por isso que ele forma praticamente a mesma ligação, da mesma forma. Se você observar, essa molécula, eu posso representar ela dessa forma. Tá aqui meu exemplo. É a mesma molécula. Ela parece o quê? Uma linha. Então, a geometria dessa molécula é o quê? Geometria linear, beleza? Quantos átomos eu tenho? 2. 1, 2. 2 átomos. 1, 2, 1, 2. Quantos pares de eletrões eu tenho? Só um par de elétrons, que é essa ligação. Essa ligação, ela é formada por um par de elétrons. É um elétron do flúor e um elétron do hidrogênio. Nesse caso aqui é um elétron do cloro e um elétron do hidrogênio. Então a gente tem essa representação, tá? Vamos passar aqui para uma representação um pouco mais adiante. Apareceu 3 representações. Primeiro, O2. Eu tenho 2 átomos aqui e continua tendo quantos pares eletrônicos? 2 ou 1? 1, tá? Aqui eu vou considerar como sendo um par de elétrons só. Ligação dupla é um par de elétrons só. E aí, se eu represento essa daqui é... Cadê? É aqui. Essa daqui, tá? É essa representação que a gente tem. Eu tenho essa molécula aqui, ó. Eu vou considerar essas duas ligações como sendo um par só. Se você perceber, ela vai formar uma linha igual a essa. Por isso que ela é linear, da mesma forma, tá? Ela é linear da mesma forma, só que ela é linear com 2 ligações. Se tivesse uma terceira ligação, seria linear do mesmo jeito, tá? Agora vamos observar essa daqui, ó. Essa daqui é uma ligação dupla para um lado, dupla para o outro. O carbono está no meio. Se eu pego aqui, ó, é essa representação, ela aqui, ó. Eu tenho carbono no meio, oxigênio de um lado e do outro. Ligação dupla de um lado, ligação dupla do outro. E aí, galera, lembra da repulsão dos pares eletrônicos. Os pares eletrônicos vão tentar ficar o mais distante possível. Por isso que ele fica nessa conformação. Um em um plano, outra em outro plano. Que aí eles ficam mais distantes ainda. Que se você pensa essa ligação vindo para cá, ela ficaria mais próxima uma da outra, não é isso? Então ele dá essa distorção e ele forma essa estrutura. E essa estrutura é a mais estável, porque ele fica mais distante possível, beleza? E aí, se você perceber, continua tendo a mesma disposição. A disposição linear, geometria linear, beleza? Só que aqui eu tenho 3 átomos, por isso que aqui é com 2 ou 3 átomos. Com 1 ou 2 pares eletrônicos. Nesse caso, eu tenho 2 pares eletrônicos. Esse par de elétrons e esse par de elétrons. Lembrando que pares eletrônicos para essa geometria, eu vou considerar a ligação dupla como sendo um par só. Só que a gente sabe que aqui eu tenho um par, aqui é outro par. Eu tenho 2 pares, só que eu vou considerar como sendo um só para fazer a geometria da molécula, beleza? Então tá aqui. Agora, se eu olho essa daqui, ó. Essa é essa daqui, ó. Perceba que a disposição continua sendo o quê? Linear. Continua sendo linear. Eu tenho o hidrogênio de um lado, que está representado pela bolinha branca. O nitrogênio aqui está sendo representado pela a verde minha. A carbono aqui está sendo representada pela azul. E aí a gente tem essa disposição, tá? Essa disposição. A ligação tripla está aí, ó. Eles tendem a ficar mais distante possível. E eu vou considerar como sendo uma região só, tá? Ligação não, geometria linear, beleza, galera? Então essas que eu passei para vocês aí, todas elas são geometria linear. Vamos para a próxima, Então vamos lá, galera, agora na molécula de água, a gente vai falar um pouquinho da geometria angular. Geometria angular, moléculas formadas por 3 átomos e 3 ou 4 pares eletrônicos, sendo 1 ou 2 pares livres. Pares livres, vai ver agora, formando ângulos entre 90 e 150 graus. Lembrando que a linear é sempre 180, né? Se você volta aqui, ó, até pulei um pouquinho. Se você volta para ela, daqui para cá dá um ângulo de 180 graus. Da mesma forma que daqui para cá dá um ângulo de 180 graus, beleza? E aí, se a gente está falando das angular, vai ter certa variação. Por isso que eu coloquei entre 90 e 150, vai depender da molécula. A primeira molécula, que é essa molécula de água, eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio, faz ângulo de 104,5. Então, o ângulo dessa ligação aqui, ó, é 104,5 graus.
Se você observar, a molécula de água, o oxigênio, ele é do grupo 16, né? Então ele fica com 2 pares de elétrons disponível ali, sobrando ali. Então se você olha, ele tem isso aqui, ó, 2 pares de elétrons. Esses 2 pares vai exercer influência nessa molécula. Por isso que a molécula vai ser angular, tá? Perceba que essa daqui, ó, ela é assim, linear. Por que essa daqui também não é linear? Por que isso aqui não sobe e fica em uma linha? Por conta que eu tenho esses pares de elétrons que estão aqui e ele exerce essa repulsão nesses dois, tá? Então a disposição de todos os elétrons, de todos os pares, vai ser tetraédrica, que a gente vai ver daqui a pouco, mas como eu só tenho 2 ligantes, só está ligado 2 vezes aqui, eu tenho 2 pares livres, tá vendo? Por isso que aparece 1 ou 2 pares livres. Se eu tenho 2 pares livres, vai dar um angular, tá? Então eu tenho aqui esses 3 átomos ligando, só que eu tenho 2 pares livres, então ela forma um ângulo. Se você perceber, forma o quê? Um ângulo. Por isso que a molécula é chamada de angular, tá? Então essa é a angular. Vamos observar aqui a próxima, ó. A próxima é essa. Qual que é a próxima? Eu tenho isso daqui, ó. Lembra o oxigênio e o oxigênio ligado ao enxofre? Tenho ela aqui. Ligação dupla e ligação coordenada aqui, né? O ângulo vai ser 119. Então essa aqui é mais aberta do que essa. Por que ela é um pouco mais aberta? Porque aqui em cima eu não tenho 2 pares, eu tenho só um. Então ela abre mais. Se você perceber aqui, ó, aqui eu tenho 2 pares em cima. Então ela abre menos. Essa, como só tem um par, ela fica aqui reta e abre mais um pouco. Beleza? E ela continua tendo a mesma disposição dessa. Se você olhar, a molécula é bem parecida, tá vendo? Ela é o que? Angular, da mesma forma. Ó, forma um ângulo aqui e um ângulo aqui. Então ambas são angulares. E aí a gente vem aqui, ó, ambas são angulares. Beleza? Ligação dupla de um lado, ligação coordenada do outro e um par de elétrons livre aqui em cima. Beleza? Está representado aqui. Esse par de elétrons está aqui livre, sem ligante, não ligante. Beleza? Vamos para o próximo aqui agora. Se eu pego aqui, ó, é a mesma geometria, não é isso? E é a mesma molécula praticamente, tá? Essa representação representa essa e essa. Ligação dupla, ligação coordenada e um par de elétrons livres. Perceba que o ângulo o quê? Mudou. Por que o ângulo mudou, galera? Depende dos átomos envolvidos, tá? O átomo do enxofre é diferente do átomo de nitrogênio, tem tamanhos diferentes. Se eles têm tamanhos diferentes, eles vão gerar ângulos diferentes, beleza? Por isso que a gente tem essa faixa de ângulo. Então, o ângulo não vai ser o mesmo para todas as angulares, não. Vai depender dos átomos envolvidos, no número de par de elétrons livres, beleza? Mas a estrutura, que é a geometria que vai ser angular, vai ser a mesma para todo mundo. Pode perceber que ele tem a mesma forma, tá? Angular, beleza? Agora vamos na outra aqui, ó. A outra, agora a gente vai falar de trigonal plana. O que é a trigonal plana? Molécula composta por 4 átomos, 3 pares eletrônicos. E esses 3 pares eletrônicos vão formar sempre um ângulo de 120. Então ele vai ficar igualmente distribuído. Essa molécula, que é aquela parecida com a do SO, né? E aí, galera, ó, a gente chega nessa molécula aqui, ó. Essa molécula é o SO3. Eu tenho uma ligação dupla, 2 ligações coordenadas. Trigonal plana. Se você olhar, tá no mesmo plano, ó. Aqui a gente tem um plano só. Beleza? Ela tá nesse plano. Nesse plano, e ela parece o quê? Um triângulo, tá vendo? Ó, se eu faço essa conformação aqui, ela forma o quê? Um triângulo, ó. Beleza? Ela forma um triângulo em um mesmo plano. Por isso que ela é trigonal plano. Beleza? Trigonal plano. Se a gente olha um outro exemplo, esse outro exemplo aqui, ó. Aqui. O que eu tenho? Ligação dupla, né? Ligação dupla aqui em cima. E 2 hidrogênio embaixo. Mesma forma daquela lá, tá? Em um plano só. Em um plano só. E forma o quê? Um triângulo. Beleza? O ângulo é 120. Qual é o ângulo de 120? É daqui para cá, ó. É o ângulo de 120. Ângulo de 120. Ângulo de 120. Beleza? Tranquilo? Se eu olho aqui a outra. O outro exemplo é essa daqui, ó. O BF3, que é até o boro, que ele foge da regra do octeto, né?
O boro, que foge da regra do octeto, ele fica com 6 elétrons e estabiliza. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele está usando dos flúor, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó, que é um trigonal, né? Um trigonal plana, em um mesmo plano, tá? Trigonal plano. Então, essa é essa molécula aqui, trigonal plano. Beleza? Então, essa é a trigonal plana. Vamos para a próxima. Qual que é a próxima? Piramidal. Galera, o nome já fala, piramidal vai formar o quê? Uma pirâmide. Então, se você olhar, a pirâmide está aqui, ó. Tá? A base aqui, trigonal, uma pirâmide, tá? Mais elevada que a ponta. Então, elas são formadas por 4 átomos, né? 4 pares eletrônicos, sendo um par livre. Então, eu tenho um par livre aqui, 3 ligados, né? Formando ângulos entre 90 e 115. Então, vai variar esse ângulo aqui de baixo. No caso da amônia, que é essa molécula aqui de amônia, vai ser 107 graus. Então, esse ângulo aqui é de 107, 107, 107. É o mesmo ângulo aqui embaixo, porque é o mesmo átomo, a mesma disposição. Está simétrico aqui embaixo, beleza? Então, essa é a molécula de amônia. Se eu pego uma outra molécula aqui, ó, o PCl3. PCl3, ó, tem a mesma disposição lá. Mesma disposição, com um par de elétrons livres, só muda quem? Os átomos. Aqui no meio é nitrogênio, aqui é fósforo. Aqui é hidrogênio, aqui é quem? Cloro. Então, a disposição é a mesma. Trigonal não, desculpa. Piramidal, tá? Piramidal. Beleza? Essa aqui é piramidal. Vamos para a próxima. Para a próxima, aqui, ó. Enxofre com oxigênio e 2 cloros. Da mesma distribuição, tá vendo, galera? Tem um par de elétrons aqui que ele representou diferente, tá vendo? Aqui ficou com 2 pontinhos, ele colocou 2 pontinhos e botou... representou aqui o orbital, tá? Ele botou um orbitalzinho aqui para dar uma representação. A disposição vai ser a mesma. E aí, se você olhar, vai ter variação de ângulo. Esse ângulo aqui é diferente desse, que é diferente desses, tá? Esse daqui, ó, deu 107,4, parecido com esse. Esse eu nem peguei na literatura e não vou saber de qual, tá? Mas aí em literatura você consegue perceber ele. A gente não vai precisar decorar todos os ângulos de todas as ligações, né? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Aqui é 107,4. E se você perceber, entre o cloro e o cloro vai ser um ângulo diferente. Por quê? Átomos com tamanhos diferentes. Vai exercer influência diferente nessas ligações, tá? E aqui ele até representou a ligação. Esse 100,43 picômetros, né? Picometros, é a distância entre o oxigênio e o enxofre. E aqui a distância entre o enxofre e o cloro. Perceba que a ligação do cloro e enxofre ela é maior do que do oxigênio e enxofre. O oxigênio está mais próximo do enxofre, o cloro está um pouco mais distante, tá? Mas isso aqui não é tão importante agora, porque na imagem, como tinha essa representação, a gente aprofunda mais um pouco, tá? Então, galera, os 3 exemplos são exemplos de piramidal, beleza? Geometria piramidal. Agora eu vou numa outra, tetraédrica. E aí eu venho na minha tetraédrica aqui, ó. Essa é a minha tetraédrica. Perceba que ela é muito semelhante à piramidal. Na verdade, a disposição dos pares eletrônicos é o quê? Tetraédrico. Só que a geometria é piramidal. E ainda tem isso? Tem, professor? Tem. Se você tem 4 pares de elétrons, ligados ou não, se você tem 4, vai ser disposição tetraédrica. Lembra que eu falei do tetraédro? Então, na molécula de água, na molécula de amônia, a disposição são tetraédricas. Só que na água, como eu só tenho 2 ligantes, vai ser geometria angular. Nessa que eu tenho 3 ligantes, vai ser geometria piramidal. Nessa que eu tenho todos os ligantes, vai ser geometria o quê? Tetraédrica. Então, a disposição é como estão os pares eletrônicos. A geometria é quais estão ligados. Beleza? E aí, essa disposição é essa, ó. Eu tenho essa. O ângulo de 109,5 graus aqui, ó. Nesse caso, 109,5 graus, tá? 109,5 graus. Outro exemplo aqui que a gente tem é esse aqui, ó. Se você perceber, eu tenho um hidrogênio lá e 3 cloros aqui embaixo. A geometria vai ser a mesma, tetraédrica. Outro exemplo aqui que a gente tem, ó. Cloroforme, né? Que é o carbono com 4 cloro. Tem eles aqui, ó. Também vai dar ângulo de 109,5. Perceba que ela é
praticamente a mesma dessa daqui. Eu só estou trocando cloro por hidrogênio ou hidrogênio por cloro, beleza? Então a geometria vai ser sempre essa daqui. Ela é um tetraedro perfeito, tá, galera? Tetraedro perfeito. Isso aqui você vê até no seu cotidiano, parecido com isso aqui. Você vai passar naquelas catracas, lembra aquelas catracas que tem 3 pontas que você passa assim? Aquela disposição é semelhante a um tetraedro, só que ele fecha mais aqui essa base para você conseguir passar por ela, né? Então ele fecha mais ela aqui, mas aquela disposição de catraca lá, ela é uma disposição semelhante a um tetraedro, tá? Vamos aqui, tá chegando a metade da aula praticamente, tá? Que a gente vai falar muita coisa aqui ainda. Vamos falar da bipirâmide trigonal e da octaedra. Galera, primeiro, bipirâmide trigonal. Se você observar aqui, eu tenho aqui, ó, a base trigonal à ponta. Base trigonal à ponta. É justamente essa estrutura. Por isso que eu chamo ela de bipirâmide trigonal. Quer dizer que a base aqui, ó, das duas pirâmides é um triângulo trigonal num plano só. E a bipirâmide, quer dizer que ela vai para cima e para baixo. Então essa é a disposição da trigonal, bipirâmide trigonal. Beleza? Agora a outra é a octaédrica. A octaédrica é essa aqui. Ela é muito semelhante, só que a base é quadrada, tá vendo? A base é quadrada. Essa base aqui é um triângulo. Se eu vir aqui para você, ó, um triângulo e aqui é um quadrado. Tá beleza? Mas é bem semelhante. Se você observar, aqui eu tenho um ângulo de 120, né? Lembra que a plana, trigonal plana, um ângulo, né, de 120, aqui mantém 120. E aqui é o ângulo de 90. Quando eu olho a octaédrica, os ângulos são de 90 graus, tá? Tá um pouco torto aqui porque eu montei, mas os ângulos são de 90 graus. Por isso que eles formam ângulos de 90 e 120. Aqui a gente tem 90 e 120, aqui a gente só tem ângulo de 90 graus. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então a gente tem esse exemplo, tá? O SF6 e o PCl5. Beleza? Vamos mais um pouquinho à frente. Agora a gente vai falar um pouquinho de polaridade das moléculas. Galera, polaridade está relacionada com o fato de o composto ou a molécula apresentar regiões com cargas diferentes. Então ela vai aparecer uma região carga positiva e uma região carga negativa. O que acontece? Por que tem essas regiões diferentes? Por conta da eletronegatividade. Lembra que a gente estava falando de tabela periódica, eu falei em eletronegatividade, falei que era muito importante? É muito importante. Na ligação covalente, a gente tem moléculas que podem ser polar, quando aparece polos. Então, se aparecer polos, vai ser polar. Se não aparecer polos, eu vou chamar de apolar. Então, a molécula ela pode ter polaridade. Se ela tiver polaridade, tiver polos diferentes, eu chamo ela de polar. Se não aparecer diferença de polo, eu chamo ela de apolar, quer dizer que ela não tem polo. Agora, por que aparecem esses polos? Por conta da eletronegatividade dentro de uma ligação covalente. Lembra que a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons? Se um átomo é mais eletronegativo que o outro, o que ele vai fazer? Vai puxar o elétron para próximo dele. Eletronegatividade é a força que um átomo tem de puxar o elétron para próximo de si. Então, se ele vai puxar o elétron para próximo dele, ele vai ficar com o elétron próximo dele. Essa região onde ele tem maior eletronegatividade vai ficar com a carga negativa. A região onde ele puxou o elétron vai ficar com carga positiva, vai aparecer polo. E aí na tabela periódica a gente sabe que, a imagem não ficou tão boa, a gente sabe que na tabela periódica o elemento mais eletronegativo é quem? É o flúor, está bem aqui. E a gente sabe que os gases nobres não têm eletronegatividade, até porque em condições normais eles não formam ligações químicas. Então, quem é o mais eletronegativo? Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, bromo, esses são os mais eletronegativos, tá? Que são os que estão em vermelho. Os amarelinhos são os médios, tem eletronegatividade média, então tem carbono, boro, fósforo, enxofre, tá? Selênio. O hidrogênio aqui tem até certa eletronegatividade. E aí de baixa eletronegatividade você vê aqui, ó, os metais têm baixa eletronegatividade, beleza? Agora vamos lá, entrando num exemplo aqui para ficar mais claro. Se eu pego isso aqui, eu pego flúor ligado a flúor. Se eu pego flúor ligado a flúor, deixa eu até
até usar meu modelo aqui para a gente brincar um pouquinho. Vou usar meu modelinho aqui, ó. Flúor ligado a flúor. Beleza? Mesmo átomo. Galera, o mesmo átomo, flúor ligado a flúor. A mesma eletronegatividade, concorda? Se é a mesma eletronegatividade, esse tem a mesma força que esse para puxar o elétron. O elétron vai para que lado? Para lugar nenhum. Então, essa molécula, ela passa a ser o quê? Apolar. Não vai ter diferença de cargas. Tá? Não vai ter polo. Eu chamo ela de apolar. E aí, olha essa daqui, ó. HCl, CO, HF. Se eu olho elas, ela vai ser uma nesse sentido assim, ó. Pega aqui, ó. Hidrogênio e cloro. Carbono, oxigênio, ou hidrogênio e flúor. Lembra que o flúor é o mais eletronegativo? Olha a eletronegatividade dele aqui, ó, 4. Eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. Então, você consegue calcular a diferença de eletronegatividade. Deu 1,9 nesse caso. Maior do que esse, maior do que esse. Então, quer dizer que o polo aqui tem uma intensidade maior. Galera, se você perceber, ó, quem é mais eletronegativo? O flúor. O que o flúor está fazendo? Está puxando o elétron para próximo dele. Se você perceber, está ficando com carga positiva aqui e carga negativa aqui. O vermelho é onde tem uma densidade de carga negativa maior. Então, perto do flúor, eu tenho mais elétrons, automaticamente eu vou ter carga negativa perto do flúor. Perto do hidrogênio, eu tenho poucos elétrons, porque eles foram puxados para o lado do flúor, e eu tenho carga positiva. E aí, essa molécula é polar. Por que é polar? Apareceu polo. Polo positivo nessa extremidade, polo negativo nessa extremidade. Mesma coisa, aqui é carbono e oxigênio. Carbono 3,5. Oxigênio 2,5, diferença de 1. Então, o que vai fazer? Ele vai puxar, né? Na verdade, o oxigênio que é 3,5, tá? Aqui ele está fazendo a diferença, então ele pega o maior menos o menor. Então, oxigênio 3,5, carbono 2,5. Então, diferença de 1. Quer dizer que aqui eu tenho um polo positivo e polo negativo, porque o carbono perde para o oxigênio, tá? Cloro e hidrogênio. O cloro ganha do hidrogênio. Por isso que é importante você saber mais ou menos onde que está cloro, oxigênio, flúor na tabela periódica. O flúor é o mais eletronegativo. O oxigênio também é muito eletronegativo. Nitrogênio também muito. Depois vem quem? Cloro, bromo, beleza? Então, ó, quando eu tenho átomos diferentes, toda ligação de átomos diferentes vai ser uma ligação polar. Porque se o átomo é diferente, a eletronegatividade vai ser diferente. Então, mesmo que seja pouca, vai ter uma distorção de carga, vai ter uma diferença de carga. Toda vez que eu pegar uma molécula formada por elementos, por dois átomos de um mesmo elemento, exemplo, F2, H2, Cl2, O2, que é o oxigênio, né? Todas elas são o quê? Apolar, porque não vai ter diferença de carga. Os dois elementos têm a mesma força, não vai ter distorção de carga. Quando eu tenho elementos diferentes, eu vou ter a diferença de carga, beleza? Então, eu tenho apolar e moléculas polares. Agora, eu venho para esse exemplo, ó. O CO2, carbono, oxigênio. Oxigênio, 3,5 de eletronegatividade. 3,5 de eletronegatividade. Carbono perde por 2. Só que essa molécula é polar ou apolar? Ela é até essa aqui, né? A gente representou ela. Esse está ganhando, esse está ganhando. De quem? Do carbono. Se você olhar, se você considerar só a ligação é polar. É bom ressaltar isso. A ligação é polar. Porque eu tenho esse nesse. Quem ganha é o oxigênio. Então, ele puxa a ligação para ele. Se eu olho desse lado, esse oxigênio tem maior eletronegatividade. Então, ele vai puxar o elétron para o lado dele. Essa ligação é polar. Agora, se eu olho a molécula como um todo, a molécula vai ser apolar. Mas só pera assim, como assim? A ligação é polar, só que a molécula é apolar. Por quê? Galera, se você perceber, eu tenho um puxando para um lado, outro puxando para o outro, em direções opostas. Então, essa força que está vindo para esse sentido vai cancelar essa força no outro sentido. Pensa você, eu coloco isso aqui como se fosse um cabo de guerra. Coloco uma pessoa aqui no meio. Uma pessoa não, uma bolinha aqui no meio. E coloco uma pessoa puxando de um lado, outra pessoa puxando do outro. Só que a força é a mesma. A bolinha vai sair do lugar? Não vai nem para cá nem para cá. Por quê? A força é a
mesmo. Então, não vai ter separação de cargas. Então, a molécula vai ser o quê? Apolar. Não vai ter carga. Beleza? Lembrando que a ligação é polar. Ligação é diferente de molécula. Ligação polar, resultante apolar. Beleza? E aí a gente tem essa distribuição de carga, tá vendo? A distribuição de carga, a gente tem sim uma região mais negativa do lado do oxigênio, até porque ele é bem eletronegativo, mas você não percebe indo só para um lado. Ela está igualmente distribuída. Pode ver que ela é bem simétrica, igualmente distribuída. Se ela é simétrica, não vai aparecer polo, beleza? Diferente dessa molécula de água. Lembra que a molécula de água tem os dois pares de elétrons, então a geometria dela é diferente dessa aqui. E a geometria, galera, vai ser fundamental para você definir a polaridade. Se a molécula de água fosse geometria linear, ia ser a mesma coisa, ela seria apolar. Só que a molécula de água, lembra que ela não tem geometria. Deixa eu pegar aqui a molécula. Molécula de água, essa daqui, ó. Tá vendo? Eu tenho esses dois pares de elétrons. Se não tivesse esses dois pares de elétrons, essa ligação estaria aqui, não era? Se eu desconsiderar isso aqui. Ia ser linear. Ia ser o quê? Apolar. Só que agora, por conta desses pares de elétrons, ela está assim. A resultante vai ser nula igual aqui? Não. Aqui eu tenho a resultante no sentido para cima. Ó, oxigênio puxa do hidrogênio, então está nesse sentido. Oxigênio puxa do hidrogênio. 3,5, 2,1, 2,1. Então tem quem está ganhando? Oxigênio. Tem um puxando para cá, outro puxando para cá. A resultante vai ser aonde? Para cima. Aí essa molécula vai ter carga negativa aqui em cima e positiva nos hidrogênios. Beleza? Se a gente olha como é que fica ela dessa forma de distribuição de carga, a gente percebe isso, ó. O oxigênio aqui em cima, onde tem a densidade de carga negativa, está ficando vermelho, né? Vermelho aqui, carga negativa. Azul, carga positiva dos hidrogênios, tá? Então, isso é interessante porque você tem que definir bem, galera. Lembrar que a geometria pode sim influenciar na polaridade da molécula, tá? Então, nesse caso, molécula polar. Nesse caso, molécula apolar. Vamos para mais alguns exemplos, ó. Polar, né? Aquele primeiro exemplo nosso. Eu tenho um átomo com baixa eletronegatividade, outro com alta eletronegatividade, que é o cloro. Cloro ganha do hidrogênio, puxa para o lado dele. Então, aqui vai aparecer carga negativa, carga positiva, molécula apolar. Vamos para a próxima. Amônia. Piramidal, lembra que é piramidal? Vai ser o quê? Polar. Por que polar, professor? Se você observar, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e nitrogênio em cima. O nitrogênio, 3 de eletronegatividade, ele puxa para o lado dele. E aí, se a gente lembrar, é isso daqui, né? Tá nesse sentido, nesse sentido. A resultante vai vir aonde? Para cima, ó. Eu tenho uns 3 puxando aqui para cima, ó. O nitrogênio está puxando aqui para cima, tanto esse hidrogênio quanto esse. E aí a densidade de carga está indo nesse sentido, vai ter uma resultante para cima. A resultante está saindo aqui, beleza? Estão aqui. Tudo bem, galera? Então ela vai ser polar. E aí a gente olha essa daqui, ó. Essa aqui vai ser polar ou não? Não sei se eu já desmontei ela aqui, ó. Galera, BF3. O F mais eletronegativo. Então, ele ganha do boro. Então, ele puxa, puxa, puxa. Eu tenho aqui, ó. Esse está puxando, esse está puxando, esse está puxando. Só que se você perceber, é o mesmo ângulo. Ele está igualmente distribuído. Então, esse está puxando para cá, esse para cá, esse para cá. A geometria é trigonal plana. E ela vai ser o quê? Apolar. Essa resultante vai cancelar com essa e com essa. Porque eu tenho 3 puxando nos lados opostos, igualmente distribuído, vai ter um cancelamento de resultante. Se eu olho essa com essa, vai dar um resultante para cima, que vai cancelar com essa. Se eu olho essa para essa, a resultante vai cancelar com essa. Se eu olho essa com essa, a resultante vai cancelar com essa. Então, todas as resultantes vão se cancelando e a molécula vai ser o quê? Apolar. Se eu olho essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Beleza? Galera, CCl4, que é o cloroformo. Eu tenho uns 4 aqui, ó. Quem ganha?
O cloro ganha do carbono. Então, os cloros vai estar puxando. Então, ó, esse está puxando para um lado, esse para o outro, esse para o outro, esse para o outro. Se você perceber, eles estão simétricos. Né? Se eu pego um puxando para cá, outro puxando para lá, outro puxando para cá, outro puxando para cá, na mesma força, com a mesma força, essa bolinha do meio não vai para lugar nenhum. Por quê? Ela está simétrica, né? Distribuída de forma simétrica, e todo mundo tem a mesma força. Então a molécula vai ser o quê? Apolar. Beleza? Agora, se você observa isso aqui, ó. Se eu troco, aqui era tudo cloro. Agora eu vou deixar um cloro e 3 hidrogênio. Então eu vou tirar um desse aqui e vou colocar esse aqui, ó. Colocar um aqui. Esse aqui não, porque esse aqui tá a mesma cor. Até para deixar diferente, para ficar diferente. Porque são átomos diferentes, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho carbono no meio, os 3 hidrogênios embaixo e o cloro em cima. Vamos lá. O carbono ganha dos hidrogênios. Hidrogênio 2,1. Carbono 2,5. Então o carbono ganha do hidrogênio. Então o carbono vai fazer o quê? Puxa para o lado dele. E aqui é o flúor, o mais eletronegativo. O que ele vai fazer? Vai puxar também. E aí a resultante vai estar em que sentido? Para cima. Porque eu tenho esses 3 perdendo para o hidrogênio, para o carbono que está aqui no meio. E aí esse aqui ganha do carbono. Então, a carga que está nas pontas vem para o meio e do meio vem para a ponta aqui. Então, nessa região eu vou ter carga negativa. Aqui no meio eu vou ter também uma tendência de carga negativa, mas essa região vai estar muito mais negativa ainda. E nas pontas aqui onde está os hidrogênios, vai ser onde vai ter as cargas positivas. Por isso que essa molécula é o que ela é polar, tá? Ela é polar. Aqui é apolar, aqui é polar. Então, dependendo do átomo ligante, ela pode dar polaridade ou não. A geometria influencia muito nisso, tá, galera? E aí a gente passa aqui para frente. Agora a gente vai falar de interações intermoleculares. Já tá no finalzinho, tá? Segura mais um pouquinho, já tá perto de acabar. Forças ou ligações do tipo de polo permanente. Galera, ocorrem moléculas polares, tá? Então aqui já tem uma distribuição. Moléculas polares pode ter interação de polo permanente. O que é interação? É quando eu pego uma molécula e vai chegar próxima da outra. Uma molécula chegando próxima da outra, ela vai interagir. Como que vai ser essa interação? É o que a gente vai estudar agora. Como é que vai ser essa interação? Se você perceber, ó, se ela é polar, é lógico que ela tem lado positivo e lado negativo. E aí, como consequência, eu vou ter o positivo atraindo o lado negativo da sua vizinha. Então, a molécula vizinha vai puxar o positivo dela, e assim sucessivamente. E aí, a gente tem até um exemplo aqui, ó. A molécula é polar, aqui é o exemplo é do HCl, tá? Então, aqui, ó, tem uma carga positiva, mais vermelhinho, carga positiva, 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 positiva. E aqui eu tenho uma carga negativa, que era para ser mais verdinho, só quase não ficou verde aqui na imagem, né? Que era para estar mais verdinho um pouquinho. E aí a interação é essa, tá vendo? Essa interação aqui é a interação do tipo de polo permanente, ó. Interação de polo permanente. É o como ela interage entre si. Beleza? Vamos observar a próxima. As moléculas polares, aqui também a gente está dentro das polares, elas também têm uma ligação específica, que é uma ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, tá? A gente tem esses dois nomes aí, ou ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. É um caso extremo dessa ligação de polo permanente. E ela acontece quando você tem o hidrogênio ligado ao FON. Só o que é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Os 3 elementos mais eletronegativos da tabela, quando eles estão ligados ao hidrogênio, a diferença de carga é tão grande que quando eles interagem, ele quase que forma uma ligação de hidrogênio, que é chamada de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, tá? Então, toda vez que você tiver uma molécula onde eu tenho flúor ligado a hidrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio, a interação entre elas vai ser do tipo ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. E a gente tem um exemplo. Caso da molécula de água. Lembra que a molécula de água é oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Tá aqui, ó. Oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Carga negativa no oxigênio, positiva nos hidrogênios. Aí ela vai começar a interagir aqui, ó. Essa interação entre as moléculas, essa interação intermolecular, eu vou chamar de ligações de hidrogênio ou de ponte de hidrogênio. Beleza? A mesma coisa está acontecendo aqui. Aqui a gente tem o flúor.
HF, interação, interação. Lembrando que o hidrogênio é positivo, o flúor é negativo. Então, o flúor negativo vai interagir com esse positivo do hidrogênio, vai formar a interação. Mesma coisa na molécula de amônia, que é o NH3. No hidrogênio, a carga é positiva. No nitrogênio, a carga é negativa. Ela vai se interagir aqui. Uma coisa que é interessante na água, eu vou até voltar aqui na água, é o seguinte. Quando você pega a água líquida, coloca ela num frasco e enche esse frasco todinho de água e fecha e coloca para congelar. Já fizeram isso? Se você pegar uma garrafinha de água e enche ela, fecha e coloca para congelar, ela expande, a garrafinha dá aquela inchada. Por que ela expande? Porque geralmente, quando você tem um sólido, ele é mais compacto, né? Só que quando você vai congelar a água, ela vai congelar considerando uma conformação mais estável. Então ela vai interagir, vai formar as ligações de hidrogênio, e aí quando ela congelar, ela vai congelar com as ligações de hidrogênio ali favorecendo. E aí ela vai ocupar mais espaço, porque ela vai travar com essas ligações de hidrogênio. Quando ela está na fase líquida, a interação fica correndo, né? Ela não fica parada, ela fica correndo. Uma interage com a outra, que interage com o outro, que interage com o outro. Como um todo, você tem um volume um pouco menor. Quando você começa a solidificar ela vai travando aquela estrutura e ela fica com vários espaços vazios e aí o volume meio que aumenta. Por isso que a garrafinha estoura. Outra coisa que é interessante é isso aqui, ó, tensão superficial da água. Por isso que alguns insetos conseguem caminhar em cima da água. Por isso que você consegue jogar uma pedra assim, dependendo da velocidade, ela quica na água, né? Ela dá uns saltos na água. Isso é a tensão superficial. Essa tensão superficial está relacionada à força dessas interações. Como essa interação é forte, ela consegue caminhar sem romper a interação, sem romper e afundar. Aí você vê esses mosquitinhos caminhando na água, beleza? Sem afundar. Vamos agora às interações das apolares. Então, se eu tenho moléculas apolares, ela vai interagir do tipo de polo induzido, também conhecido como forças ou ligação de Van der Waals ou de London, tá? Então tem 3 nomes aí para a mesma coisa. Ligação ou força de Van der Waals, de London ou também de polo induzido. Perceba que aqui é induzido, o outro lá era permanente. Por que é induzido? Porque aqui a molécula é apolar. Galera, a molécula apolar, o que vai acontecer? Vai acontecer uma distorção momentânea na eletrosfera. Essa distorção momentânea vai gerar um dipolo instantâneo. E a molécula vai ter dipolos induzidos. Então, vai ter uma certa desconfiguração dessa eletrosfera, vai criar um dipolo instantâneo. Esse dipolo instantâneo vai virar um dipolo induzido, que vai gerar atração entre esses dipolos. Então, o que vai acontecer? Isso aqui é uma molécula polar. Dependendo da forma que ela está dentro do ambiente lá interagindo uma com a outra, vai aparecer um dipolo instantâneo. E aí ela vai interagir com esses dipolos que é induzido. Lembrando que o dipolo é induzido. Então, essa interação é muito mais fraca. A ligação de hidrogênio que era anterior, ela é mais forte de todas. A primeira lá, ela é mediana. Essa é a mais fraca, tá? Então, essa interação aqui é a mais fraca que a gente tem. Beleza? E aí a gente olha aqui mais alguma coisa interessante. Lagartixa, né? Tem medo de lagartixa não, né? Deixa lá, lagartixazinha, tá lá na sala assistindo televisão, tá lá assistindo minha aula, parece uma lagartixazinha ali. Aquela lagartixa também é o quê? É química? É química. Por que ela consegue caminhar em uma parede dessa aqui? E aí a gente vai aproximar essa patinha dela, tá? Quando a gente olha a pata dessa lagartixa, a gente percebe que ela é formada por um filete, tá vendo? Ela tem um filete aqui, ó. Quando você aproxima esse filete, ele é formado por várias cerdas. Aí eu tô aproximando as cerdas aqui, ó. Então eu tô pegando aqui a distância tá de 1 centímetro, eu peguei 1 centímetro aqui. E aqui eu tô transformando em 10 micrômetros. E aqui eu tô aumentando, ou diminuindo na verdade, né? Para 100 nanômetros. Então eu estou vendo essa filete aqui, ó, que era uma cerda, né? Era um filete, que na verdade são várias cerdas.
Essa cerda na ponta, ela tem tipo como se fosse uma pata, tá vendo aqui assim, ó? Então eu tenho milhares dessas cerdazinhas, e esse milhares de cerdazinha vai interagindo com a parede ou com o ambiente que ela está caminhando, e aí ela vai ter esse tipo de interação. Vai gerar uma interação do tipo de polo induzido, tá? Por isso que ela consegue caminhar. Beleza, galera? Então essa é a explicação desse caminhar da lagartixa numa parede. Beleza? Agora a gente pega e vamos resumir tudo isso que a gente falou. Até a parte de ligações químicas. Se a gente pega, ó, compostos metálicos, compostos iônicos e compostos covalentes. Lembra? Ligações metálicas, a gente está aqui. Ligação iônica, que é de um metal para um ametal, semimetal ou hidrogênio. E a ligação covalente, que é entre semimetal e ametal e hidrogênio. Se você pegar, ó, partícula formadora, átomos e cátions, íons, moléculas e moléculas. Atração entre as partículas, entre o átomo lá, né? Lembra que na ligação metálica eu tenho os elétrons livres. Na ligação iônica eu tenho cátion e ânon, a atração é eletrostática. Na covalente, lembra que é o dipolo, né? Ou ligação de hidrogênio. E na apolar é o que? A de Van der Waals ou de London. Estado físico. Na metálica, a maioria é sólido, com exceção do mercúrio. Iônica, a grande maioria é sólido. Covalente, vai ser líquido, sólido quando tem moléculas grandes. Então, as polares, ela vai ser sólida quando você pega moléculas grandes. A apolar, na maioria das vezes, vai ser o quê? Gasoso ou líquido quando você tem moléculas grandes. E aí, ponto de ebulição, em geral, são altos, metálico, em geral, são altos, iônico, baixo em polar, muito baixo em apolar. Galera, aqui é interessante, ó. Ponto de fusão está relacionado com essas interações que a gente está falando aí. A interação do tipo apolar, que é aquela de Van der Waals ou de London, que é essa última que a gente viu agora, como a interação é muito fraca, o ponto de ebulição, o ponto de fusão é muito baixo. Por quê? Facilmente você rompe essa interação. Lembra-se disso? Porque você vai mudar de fase quando você separa essas moléculas. E elas têm interação entre elas. Então, se a interação é fraca, com pouca energia eu já separo. Se a interação é forte, eu preciso de mais energia. Aí o ponto de ebulição, o ponto de fusão vai ser mais forte. Por isso que nas apolares, o ponto de ebulição é muito baixo. Nas polares já é baixo, já é um pouco maior. E nas iônicas é maior ainda, na metálica também maior ainda, porque a interação entre elas aqui é muito maior. Beleza? Condutividade elétrica alta, praticamente nula, né? Quando pura, e nula. Aí dureza, aqui é duro, porém maleável e dúctil. Dura, porém quebradiço, tá? A gente pega o iônico, ele é bem quebradiço. Você não consegue dobrar, ele não consegue resistir a impacto, ele quebra fácil. E já o metálico não, você consegue malear, formar fio, né? Se você fala de solubilidade, metal é insolúvel, iônico, em geral solúvel em solventes polares. Então, galera, o iônico, lembra que ele tem carga positiva e negativa? Então ele vai se interagir muito bem com polar. Por isso que ele é solúvel em polares. Aí aqui se você pega os polar, geralmente são solúveis solventes polares. Galera, polar gosta de polar, então ele vai interagir com quem é polar. Apolar vai interagir com apolar. Aí você pega água, a água é polar. Se você pega óleo, o óleo é apolar. Óleo e água se misturam? Não. Por quê? Porque um é polar, o outro é apolar. Então a interação dele é muito pequena. Então não acontece, eles não são miscíveis. Agora eu pego água e álcool. Álcool, ele é polar. Por isso que ele mistura muito bem com a água. Porque polar e polar se mistura. Apolar com apolar se mistura. Agora polar com apolar não vão se misturar. Beleza? Galera, depois dá uma olhadinha com calma nesse gráfico, tá? Nesse gráfico, não, nessa tabela. Faz uma releitura dela e tenta comparar com o que a gente já trabalhou aí, tá? Galera, fica assim. A aula foi um pouco mais extensa hoje, mas extremamente necessária, tá? Obrigado para aqueles que acompanharam aqui até o final. E nessa quarentena é assim, da sala de casa para sua casa.
Valeu, obrigado.